Hoje a gente vai fazer um projeto duplo em parceria com a loja da Nádia. A ideia do projeto aqui é usar um conjunto de arquivos que a Nádia disponibilizou gratuitamente essa semana, que são 3 papéis digitais mais um miolo decorado. E esses arquivos são para um projeto quadrado, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Mas é um caderninho quadrado mais um bloquinho também, isso tudo usando os mesmos arquivos, a gente vai ver isso aqui em detalhes. Esses arquivos não estão disponíveis mais gratuitamente na loja da Nádia, acho que elas ficaram disponíveis 2 dias, se eu não me engano, mas eles ainda estão disponíveis com desconto por menos de R$20. Mas é só até domingo agora, dia 19, então aproveita enquanto dá tempo. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no futuro longínquo e já não tiver mais na promoção, você pode ainda usar o meu cupom de desconto que também tá aqui embaixo na descrição. A Nádia desenvolveu esse kit, como eu falei, para fazer um caderno quadrado e também um bloquinho usando os mesmos arquivos. A forma como você vai fazer o seu bloquinho e o seu caderno vão variar aí de acordo com seus conhecimentos, com o que você acha que você consegue fazer usando esses arquivos. Eu vou fazer aqui uma das formas que vocês podem usar para esses arquivos, ok? Mas aí, obviamente, não é uma regra, você pode adaptar e às vezes você pensa em outras formas que você pode fazer, quadradinho também, você pode usar o miolo, por exemplo, para fazer um brochurinha quadradinho ao invés de capa dura igual eu tô fazendo. Você pode fazer uma encadernação copta, também funciona perfeitamente, ou uma encadernação brochura, lombada quadrada, então aí vai do que você quiser fazer, do seu gosto pessoal. Isso aqui que eu vou fazer hoje é só uma das formas, uma das costuras que você pode fazer e uma das formas de bloquinho também que você pode desenvolver, mas aí a forma como você vai fazer fica da sua criatividade. Antes da gente entrar no vídeo, se você quiser apoiar ainda mais meu trabalho, você pode se tornar um membro do canal ou um membro do clube exclusivo. Os conteúdos são os mesmos, tá? Os valores são os mesmos, é tudo a mesma coisa, aí vai depender da plataforma que você preferir, ou na Hotmart ou no YouTube. Dentro do clube exclusivo, você tem 5 níveis diferentes e você pode escolher qual melhor encaixa na sua realidade, de acordo com o que você pode pagar e também com o tipo de conteúdo que você quer receber. São conteúdos exclusivos mensais que são liberados para os assinantes e a partir de R$8 você já consegue ter acesso a aulas exclusivas e me ajudar bastante a continuar criando conteúdo. Mas é isso de recado, bora pro vídeo. Antes de tudo, eu quero explicar pra vocês sobre os papéis da Nádia, o que é esse kit que ela disponibilizou, o que vem nele e como é que a gente vai usar. Então, olha só, é um miolo, eu vou explicar exatamente aqui como é que funciona esse miolo, qual que é a ideia que a Nádia teve aqui pra esse miolo, tá? Porque vocês vão ver que tem uma parte branca grande lá na parte de baixo aqui, né, o que ela pensou com isso aqui eu vou explicar. E a gente tem 3 papéis aqui também decorados que você pode usar pra fazer capa e guarda e etc, que a gente vai usar também. O resto aqui são informações, né, que ela colocou, inclusive aqui a parte de como refilar, ela tem um vídeo, né, que ela fez no YouTube, mas vocês vão ver aqui no vídeo bonitinho também como é que eu vou fazer. Mas, vamos lá, eu já abri o miolo aqui, e qual que é a ideia? A ideia é que você consiga fazer um miolo quadrado de 14,85 por 14,85, ou de 14,2 por 14,2 mais ou menos. A ideia é que seja quadrado, né? O 14,85, o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui exatamente no tamanho, na metade, né? Que seria a metade da altura aqui, né? Deixa eu mudar a cor pra ficar fácil de enxergar. Olha só, é como se a gente tivesse isso aqui. E a gente cortaria dessa forma aqui pra fazer um miolo costurado, né? A gente dobraria isso aqui ao meio. Então, essa parte de cá viraria um miolo quadradinho. E sobra essa parte de cá, que a ideia é você fazer um bloquinho. Então, você pode também cortar aqui, ó, essa parte que vai sobrar aqui, na mesma altura aqui, porque aí você tem uma parte do bloquinho, a outra parte do bloquinho, tá vendo? E vai virar também um bloquinho complementar, que é o que a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar direitinho. Então, a ideia da Nádia foi essa aqui, a gente conseguir dividir uma mesma folha em 4 partes, na verdade em 3 partes, né? Porque aqui vai ser uma folha dobrada, né? Então, isso aqui vai ser cortado junto, e aqui são 2 partes separadas para fazer um bloquinho. Ou você pode, se você quiser também, se você estiver trabalhando com uma encadernação de folhas soltas, você pode separar essas 2 metades aqui também, ao invés de fazer a dobra, correto? Mas eu vou fazer uma encadernação costurada, então a gente vai considerar a dobra. Talvez isso aqui fique mais simples de entender quando a gente passa para a mesa efetivamente, né, com a impressão já feita e tudo mais, talvez fique mais fácil. Mas a ideia é essa, tá? Por isso que tem esse espaço em branco aqui, é pra gente aproveitar como bloquinho, ok? Isso aqui considerando, então, a medida de 14,85 por 14,85. Porém, eu vou usar 14,2, ok? Porque quando a gente manda imprimir o miolo frente e verso, pelo menos na minha impressora, ele não me deixa imprimir na folha toda sem margem, ok? Para ele imprimir sem margem, eu não consigo imprimir frente e verso, então eu achei que pra mim não valia a pena, eu prefiro manter o frente e verso, e aí ele dá uma mini margem aqui.
aqui que eu vou precisar refilar depois. Então eu vou trabalhar com 14.2, também por questão de acabamentos aí que eu sempre falo, né, que é bom dar uma refilada. Então, na verdade, ele vai ser 14.2, correto? E aí eu vou fazer o quê? Aqui, ó, tô colocando o quadrado na metade da folha, tá? Pra vocês entenderem, porque tem que ser na metade a dobra, né? Então, por isso que eu joguei ela pra cá, porque quando eu mandei ele reduzir o tamanho, ele reduziu tudo centralizado, né? E a minha ideia é fazer o quê? Olha só, ele vai sobrar mais ou menos 0,6 aqui nessa parte de fora, que é a parte de refile mesmo, né? Que a gente dobra e refila, igual a gente sempre faz. Eu quero manter essa mesma medida na parte de cima, ok? Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui é só pra gente visualizar, tá? Na mesa, acho que eu vou conseguir explicar um pouco melhor. Mas a ideia é eu cortar dessa forma aqui então, ó. Tá vendo? Deixa eu multiplicar pro lado de cá, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Porque aí na hora que eu for imprimir, eu vou imprimir isso aqui bonitinho, ele vai ter uma ligeira marca branca aqui de todos os lados, a gente vai ver isso direitinho na folha impressa. E aí, eu dobro ao meio e refilo, tanto a altura quanto a largura aqui pra tirar as pontinhas duplas, né, pra fazer o acabamento e tirar a borda branca, tá? Então eu vou preferir cortar em 14.2, você pode simplesmente imprimir em 14 na folha inteira e dobrar e ficar com 14,85, depois você pode só refilar talvez a pontinha pra tirar as pontinhas duplas, mas eu vou preferir também tirar na altura para manter o 14.2 quadrado e também para tirar as margens brancas de impressão, tá? Então, na verdade, eu vou cortar dessa forma. E aí, o bloquinho aqui, ele vai ficar na dimensão toda, ok? Porque aqui não vai ter problema, que ele vai dar margem branca aqui, mas como não tem layout, desse lado de cá não faz diferença. Então, eu vou usar isso aqui como um todo. O bloquinho eu não vou cortar muito de tamanho, talvez eu corte um pouquinho na hora de fazer o acabamento refile também. Então, eu vou cortar dessa forma aqui, ok? Então, pensado o tamanho do miolo dessa forma, né, a gente vai ver bonitinho na mesa, vai ficar mais claro de entender como é que eu faço o refile, etc. Mas eu já tenho que pensar também na capa, como é que vai ser a capa desse projeto. Pra capa, vamos lá. A ideia é fazer uma long stitch. Eu vou pegar aqui a medida do miolo, tá? Pra ficar mais fácil da gente entender. Para esse tipo de encadernação, eu normalmente faço a capa com 6 milímetros a mais que o miolo, certo? Então, eu vou fazer aqui só uma extensão de tamanho de 0,3 para cada lado, que vai dar 0,6 no total. Pode fazer esse cálculo na calculadora, que dá na mesma. O importante é dar para entender isso aqui. Então, esse aqui seria o tamanho do meu papelão, né, da minha capa final, ok? 14.8 por 14.8. Porém, esse não é o tamanho do papelão. A gente tem um gap ainda de 0,5, certo? Que é a distância entre os papelões, ok? Que é um espaço vazio que não tem nada. Então, só colocando aqui pra gente conseguir visualizar. E o que que é a minha capa final? A capa final é o papelão mais o gap. Então, se eu tenho aqui esse tamanho de capa final, o gap, ele vai pegar nesse finalzinho aqui. Então, o meu papelão, na verdade, ele vai ter 14.3, certo? 14.3 por 14.8, porque aí quando tiver somar com o gap aqui de 0,5, a gente vai ter uma capa total de 14.8 por 14.8, certo? Então a largura do papelão é um pouquinho menor do que a largura final da capa, porque você tem que considerar o gap também. Se não entendeu esses cálculos aqui, segue com esse tamanho mesmo que vai dar certo. Pega essas medidas aqui sem tentar entender muitos cálculos, sem mudar a medida para você não fazer errado, tá? Eu explico mais sobre essas medidas dentro do curso completo, não vem ao caso aqui. Mas então, 14.3 por 14.8, que é até a medida do meu papelão, ok? Terei dois papelões, então. Eu tenho o gap de 0,5, que eu deletei, que não precisava ter deletado, porque eu preciso montar isso aqui para vocês verem, né? E aí fica faltando a lombada. Qual que é o tamanho da minha lombada? Vai ser a altura dos meus bloquinhos, né? Eu tenho que ter os meus bloquinhos ali prontos, eu dobro eles ao meio, coloco um em cima do outro e aí eu meço qual que vai ser a altura deles. Eu já tenho mais ou menos uma experiência aí da altura que vai dar. Eu vou fazer 3 bloquinhos com 15 folhas de 90 gramas cada um. Então eles vão ter aproximadamente 0,6 de altura cada um dos bloquinhos. Ok? Então eu teria 1.8 só de altura dos bloquinhos, porém eu sempre coloco 0,5 a mais para não ficar muito justo na hora de fazer a furação que fica ruim. Então eu teria na verdade 2.3 de lombada, ok? Aqui você pode ajustar a depender da quantidade de bloquinhos que você for fazer, ok? E da gramatura das folhas, quantidade de folhas, etc. Então essa aqui é a estrutura básica da minha capa e eu preciso fazer um revestimento que tenha abas para todos os lados de 1,5 a 2 centímetros. Eu vou trabalhar com 2 centímetros que eu acho melhor, ok? Deixa eu mudar a cor aqui também, porque a gente vai precisar fazer um pensamento aqui, só pra ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Eu ainda não vou arrumar, não vou juntar o revestimento todo ainda. Por quê? Se a gente fosse considerar essa medida toda de revestimento, a gente não conseguiria imprimir numa folha A4, que é o que a maior parte das pessoas consegue fazer. Vamos lá, deixa eu pegar um A4 aqui. Se eu pegar só a parte do revestimento e tentar imprimir num A4, eu não vou conseguir, ok? Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue imprimir isso aqui em 3 A4s diferentes, que aí quem não tem uma
impressora A3 consegue também imprimir tranquilamente. Então, por isso, inclusive, que eu só expandi as formas e eu não juntei todas elas como eu costumo fazer, né? Porque o revestimento, na verdade, seria tudo isso aqui. Uma parte de fora que pega tudo junto. Mas eu deixei as partes separadas exatamente porque a gente precisa pensar nelas separadamente. A ideia aqui, ó, esse revestimento que tá marcado de azul é desse papelão de vermelho. A ideia é que a gente deixe ele até aqui, a beiradinha desse lado de cá, a mesma coisa do lado de lá, até a beiradinha aqui, e a gente tem um revestimento central que vai unir todas as coisas. Deixa eu mudar a cor dele também, pra ficar mais fácil de visualizar. Então a gente teria isso aqui, certo? O revestimento de verde dos dois papelões, o revestimento de amarelo da lombada. E aqui, normalmente, eu ainda vou aumentar aqui um pouquinho, porque eu costumo colocar essa distância aqui, que é quanto esse revestimento da lombada que vai pegar em cima da capa, eu costumo colocar 2 centímetros. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Tá vendo que ele tá mais curto? Eu vou só jogar ele pra beirada, jogar ele mais assim, ó, pra ele ficar um pouco maior e pegar 2 centímetros. Então ele tem que ser o suficiente para ter abas de 2 centímetros aqui para serem coladas por cima do papelão, mas mais a medida da lombada, mais a medida dos gaps, ok? Então vamos fazer esse cálculo aqui na calculadora só para ficar fácil de entender, né? Para ficar mais fácil a questão da medida. Então eu teria uma lombada aqui de 2,3, certo? Mais 0,5 de gap para cada lado, o que é 1 centímetro no total, e mais 2 centímetros de aba para cada lado. Então, 4 centímetros. Então, eu teria esse revestimento da lombada aqui com 7,3 de largura, ok? E a altura seria a mesma das outras, que é 14,8 do papelão, mais 2 centímetros de cada lado de aba, ok? Então, essa aqui é a medida do revestimento da lombada. E a medida do revestimento do papelão seria 16,3 por 18,8. 16,3 é exatamente a largura do papelão, que é 14,3, mais 2 centímetros de aba. E a altura aqui, né, a mesma coisa, 14,8 do papelão, mais 2 centímetros de aba para cada lado. Ok? Então são essas as medidas que eu tenho de revestimento, e dessa forma, quando a gente trabalha com os 3 revestimentos separados, a gente consegue colocar num A4. Vamos fazer isso aqui, em mais de um A4, né, na verdade, porque não cabe num A4 só. Se eu não me engano, aqui a gente consegue colocar em 2 A4 diferentes, tá? Vamos lá. Tenho 2 papéis A4, aqui a gente tem um revestimento. Olha só, quando eu giro ele aqui, eu consigo colocar ele na folha e eu ainda consigo colocar a lombada na mesma folha. Então eu consigo encaixar os dois aqui numa mesma folha A4 e aí eu pego a minha outra capa e coloco numa folha A4 separada, tá? Então com 2 folhas A4 você também consegue fazer o revestimento sem precisar de uma impressora A3. Para fazer o revestimento aqui, eu vou usar também os papéis dessa mesma mini coleção da Nádia. Então vou pegar aqui, eu quero pro revestimento principal as folhas, as flores, né, aliás. Então eu tô só pegando o meu papel aqui e jogando dentro do Illustrator. Se você estiver trabalhando com Canva, por exemplo, o princípio é exatamente o mesmo, tá? Você passa essas medidas pra lá, os retângulos nessas medidas, e joga o seu papel lá dentro. O papel da Nádia lá dentro, você consegue importar pro Canva e aí você monta a sua capa do mesmo jeito, tá? O princípio aqui é o mesmo, ou qualquer outro programa que você use. Aqui vou só cortar o papel, tá? E você faz da forma como você preferir. Se você não conseguir fazer isso aqui, inclusive, né, da forma como eu tô fazendo, você pode simplesmente imprimir 3 papéis coloridos, né? 3 papéis com a estampa da Nádia e depois cortar manualmente. Você vai gastar um pouquinho mais de tinta e mais de tempo, né? Porque você vai, em vez de você gastar 2 folhas A4, por exemplo, você vai precisar gastar 3, você vai ter que cortar manualmente, etc. Mas funciona também. Se a forma como você tem pra fazer, você pode fazer isso sem problemas, tá? Aqui eu só tô facilitando a minha vida porque eu consigo fazer isso no computador. Mas se você não consegue, imprime 3 folhas estampadas, como se você estivesse comprando papel de scrapbook pronto, e vai lá e corta na medida que você quiser. E pra lombada, eu vou usar esse aqui, ok? Então eu teria isso aqui de impressão. Porém, o que acontece, o que eu vou fazer? Isso aqui, né, considerando que você vai fazer só o seu caderninho, né, o seu caderninho quadrado, aí você já tem a capa aqui e o miolo. Mas eu tenho que considerar aqui também o bloquinho. E o que eu pensei? Você pode simplesmente fazer o bloquinho sem capa. Funciona perfeitamente. Mas, como eu tava com esse resto aqui sobrando de folha, e isso aqui é muito pequeno para eu aproveitar depois, é mais difícil, dá para aproveitar, mas é um pouco mais difícil, tá? Você pode fazer uma capa menor aqui, de um bloquinho menor e etc, funciona. Mas eu queria pensar em uma forma de fazer uma capa também pro bloquinho. Então, o que eu pensei? Vamos lá. Esse aqui seria a medida final do meu bloquinho, né? Deixa eu copiar. Final não, né? Quase final, na medida que vai sobrar do papel aqui, porque a gente precisa fazer ajuste de refil também na mesa e tudo mais. Mas vamos considerar esse tamanho aqui, ok? Então, eu pensei em fazer uma capa englobando tudo isso. Seria uma capa que passaria em volta, né? Então eu teria mais ou menos isso aqui, ó.
capa e contracapa e uma mini lombada no centro, na mesa. Isso aqui vai ficar mais claro também, tá? Aí, qual que é o tamanho dessa lombada, né? Essa alturinha aqui. Seria exatamente o equivalente à altura das minhas folhas de miolo, que eu ainda não sei quanto que é, né? Porque eu não cortei ainda, mas eu vou assumir aí que vai ser mais ou menos 0,6. Aí isso aqui na hora de montar na mesa eu vejo, né? Se precisar eu ajusto um pouquinho e tudo mais, mas eu acho que vai ser mais ou menos 0,6, ok? O ideal, claro, era você já ter o seu bloquinho pronto, o seu miolo cortado, bonitinho pra você medir, mas como eu já tô fazendo isso aqui tudo antes de imprimir, então eu vou fazer mais nessa suposição mesmo, tá? Então eu teria isso aqui como capa do meu bloquinho. Então eu vou juntar isso aqui tudo. Se você não estiver entendendo, não preocupa que na mesa vai ficar mais claro, tá? Mas é só pra eu explicar a questão dos cálculos. Só que, o que acontece? Ficou muito grande, tá vendo? Pra eu conseguir colocar nesse espaço aqui, ficou muito largo. Então eu não conseguiria. Porém, o que acontece? Eu trabalho com uma impressão A3, né? Eu tenho uma impressora A3. Então eu consigo fazer tudo isso aqui numa folha A3, né? Isso aqui eu dei a opção pra vocês, pra quem não consegue imprimir no A3. Agora, como eu tenho uma folha A3, eu consigo imprimir no A3, eu vou mudar isso aqui só pra vocês verem como é que isso faz diferença, tá? Olha só. Viram? Olha só. Aqui cabe perfeitamente dentro da folha A3. Deixa eu tirar isso aqui. Eu consigo colocar as duas capas, a lombada e mais a capa do bloquinho, que é uma coisa que eu não conseguiria botar imprimindo, fazer, né, imprimindo somente em folha A4. Então a folha A3, ela tem essa vantagem, você tem mais espaço pra trabalhar, ok? Mas se você não tem como, faz essa divisão de 3, igual eu acabei de mostrar, e o bloquinho você pode simplesmente fazer sem capa e deixar aquela folha, aquela parte da folha que tá sobrando pra fazer um bloquinho menor, uma capinha menor, alguma coisa assim. Aí fica da sua criatividade mesmo, mas eu quero mostrar como é que você consegue distribuir pra ter o melhor aproveitamento do papel, né? E aqui pra fazer a capa do bloquinho, eu vou usar o terceiro papel aqui dessa coleção da Nádia, simplesmente jogar aqui e recortar como eu fiz com os outros. E aqui vou ajustar o papel pra ficar com o arabesco mais centralizado, tá? Da forma como eu quero que ele fique aqui, e vou mandar cortar. Então o que eu vou mandar imprimir é isso aqui, certo? E eu vou imprimir no meu papel fotográfico 180 gramas e vou fazer a laminação fosca. E o meu miolo, igual eu já tinha falado, um papel sulfite 90 gramas. Já tô com as minhas folhas de miolo impressas. Eu imprimi 45 folhas do miolo da Nádia, igual a gente viu no computador. Eu vou fazer 3 bloquinhos com 15 folhas cada uma. São todas em sulfite 90 gramas. Então eu já vou separar aqui nos bloquinhos pra gente já poder refilar, já tendo a quantidade certinha por bloquinho. Para fazer o refile, eu vou usar a Cut Saver do Estúdio Le Crafts. A ideia é cortar primeiro em 14.8 para tirar a parte aqui do bloquinho, certo? Então, vou cortar 14.8 aqui primeiro. Depois, eu corto o 0,6 na parte de cima, que foi o que a gente calculou no computador, ok? Mas eu quero primeiro tirar essa parte do bloquinho para já trabalhar só com a parte do miolo mesmo. Então, eu vou bater aqui na minha Cut Saver, aqui nesse batente, e aí eu vou alinhar essa outra régua aqui em 14.8. Pego meu estilete e refilo aqui com cuidado para tirar essa parte. Cortadinho. Vou tirar a parte aqui do miolo. Esse aqui nós vamos cortar ainda, mas 0,6 do lado de cá, certo? Para ele ficar com 14.2, que foi o que a gente calculou inicialmente no computador. Mas primeiro eu vou cortar aqui já de uma vez a folha dos bloquinhos, porque a gente vai dividir na metade, certo? Exatamente igual a gente viu já no computador. E a altura aqui vai ser exatamente 4.8, tá? Que é a metade do A4, certo? Metade da A4 é 14,85, né? Mas aqui eu vou cortar em 14.8 mesmo, porque cortar em 85 vai ser um pouco difícil, porque aí a gente já divide isso aqui de uma vez, já que a régua já tá nessa posição, então facilita o nosso processo aqui. Aí agora eu vou ajustar a régua para cortar a altura em 14.2. Cortado em 14.2, eu vou dobrar o meio para fazer o primeiro bloquinho. Com muito cuidado para as folhas ficarem alinhadas, vai batendo até que elas fiquem alinhadinhas. Pressiono e aí eu vou cortar o outro lado também em 14.2, já que a ideia é ele ficar quadradinho. Depois que você tiver terminado de refilar e de dobrar bonitinho, ele vai estar com 14.2 em cada uma das dimensões e já não vai ter mais as margens brancas que tinha na impressão, certo? Que eu comentei que a minha impressora tem as margens brancas, como a de vocês provavelmente tem. E quando você faz isso, você faz a dobra e o refile, você tira todas essas partes brancas também, dá um acabamento melhor no seu caderno. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois bloquinhos.
Com os 3 bloquinhos já dobrados e refilados, a gente vai passar para a montagem da capa para depois a gente fazer a furação disso aqui. Eu fiz a impressão da minha capa exatamente como a gente montou no computador, ok? Em papel fotográfico 180 gramas com laminação fosca. Então a gente tem aqui as 2 capas do caderno, mais a lombada e mais a capa do bloquinho. A primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é separar todas essas partes aqui, para daí a gente colar tudo e montar o caderno. Tô com os papéis cortados já e já coloquei aqui eles na posição que eles precisam ser, certo? Que eu vou montar minha capa. Aqui é a contracapa, que é onde eu coloquei a minha logo, tá vendo? No cantinho, a minha lombada e a minha capa, ok? Eu vou começar pela montagem das capas e qual que é a ideia? Eu tenho aqui também já o papelão cortado. Eu tô usando papelão roller de 1,7 milímetros de espessura e ele já tá cortado em 14,3 por 14,8, que foi a medida que a gente calculou no computador. A ideia é que a gente cole dessa forma, obviamente na parte de baixo, né, assim, na parte contrária, mas só para vocês visualizarem aqui, que é exatamente o que eu expliquei para vocês. Ele vai ficar de um lado rente, ok? E vai ter os 2 centímetros aqui de cada lado de aba, tá? Então é assim que eu tenho que colar tanto capa quanto contracapa. Então a capa também vai ser da mesma forma, lembrando que a parte que fica rente é a parte que fica pra dentro, ok? É a parte que fica virada para a lombada. Cuidado para não colar isso aqui ao contrário. Então vou começar fazendo a marcação, vou colar aqui primeiro a contracapa pelo verso aqui. Aí eu vou virar com cuidado para prestar atenção nisso aqui, tá? Aqui é o lado que fica rente, certo? Então eu vou só virar assim, tá? Para ficar mais fácil e vou marcar 2 centímetros aqui de cada lado para eu colar o papelão. Para colar, eu espalho a cola PVA, jogo aqui em cima e espalho com o pincel, e aí eu só vou virar nas minhas marcações, passar a mão para tirar a bolha e depois passar a dobradeira também para tirar qualquer resquício que tenha ficado. Agora eu vou colar as abas. Para isso, eu corto a diagonal, como eu sempre faço, para fazer o canto de bibliotecário. Passo o colo na beiradinha, viro por cima da minha quina, passo a dobradeira para finalizar o acabamento. Para as abas maiores, passo a cola também na extensão toda. Pressiono contra a mesa, viro por cima. As 2 capas agora já estão montadinhas, certo? Eu vou montar a lombada agora. Já tô aqui também com meu papelão cortado e com papel cortado. Eu vou fazer a marcação aqui da seguinte forma. A gente tem uma aba de 2 centímetros para fazer a cola, né? Que também é o que a gente calculou no computador. Então, vou fazer essa marca aqui dos 2 lados. A partir desses 2 centímetros que é a aba para colar na capa, eu vou fazer meio centímetro, que é relativo ao gap. E aí sim, aqui no meio vem a minha lombada, correto? Mas eu também vou fazer aqui em cima e embaixo, antes que eu esqueça, para determinar também o limite máximo aqui nas partes superiores e inferiores. Agora sim, com isso colado, a gente passa para montagem de uma coisa na outra. Vamos lá colocar tudo nos seus devidos lugares primeiro, para ficar mais fácil de entender. Essa aqui que é a ideia, certo? Contracapa, capa e lombada no centro. Quando eu viro aqui, olha só, a gente colaria dessa forma aqui, ó, tá vendo? Capa e contracapa com essa distância de 0,5 que eu já marquei, e depois eu só viro as abas em cima para juntar tudo uma coisa com a outra, ok? Então vou passar a cola aqui e aí eu viro a capa por cima. Eu não vou nem tirar da posição, tá? Eu vou conferir aqui se está tudo certinho, se está tudo nas devidas posições, não tá de cabeça para baixo nem nada do tipo, principalmente por conta da minha logo aqui, que não pode ficar de cabeça para baixo. Eu vou realmente só virar aqui, ó, e eu não vou mudar de posição, para ter certeza de que não vai ficar nada de cabeça para baixo, ok? Então eu vou só afastar aqui, ó, para eu conseguir colocar o papel de rascunho por baixo, passar a cola e depois virar uma coisa na outra. Para colar a abinha aqui, também passo a cola, mesma coisa, e viro uma coisa por cima da outra.
Agora que a capa já tá montada, a gente vai fazer o fechamento com a guarda. Eu já cortei aqui 3 pedaços de papel Color Plus 180 gramas, peguei 2 em lilás e 1 em azul, tá? Pra combinar com as cores da capa e pra poder fazer essa montagem aqui. Um pra cada lado da capa e um pra lombada. Isso porque eu sempre guardo pedaços, né, de papel aqui, exatamente pra esse tipo de situação, que eu preciso de pedacinhos pra montar. Se você tiver uma folha maior, você pode usar a folha inteira, mas normalmente eu faço em pedaços por conta disso, pra aproveitar os pedacinhos que eu já tenho aqui. E de medida, eu tô trabalhando com 5 milímetros a menos aqui em cada uma das dimensões para esses lados aqui. Então aqui tá com 14.3 por 13.8 e na lombada também 13.8 e a largura, eu usei a mesma largura desse revestimento da lombada do lado de fora, que é 7.3, ok? Que a gente já tinha calculado também, então usei a mesma largura aqui. E aí você tem duas formas de colar, você pode colar a lombada primeiro e depois vir com essas outras duas por cima, ou você pode fazer o contrário, tá? Aqui tanto faz, você pode colar essa aqui na lateral e depois vir com a lombada pra fechar, aí fica a seu critério, não faz diferença. Eu vou colar primeiro a parte de fora, tá? As lombadas, a parte da capa contra a capa, e depois eu colo a lombada. Normalmente, eu espalho a cola na capa, chegando até quase na beirada, mas sem chegar até na beirada, para não ficar saindo cola no acabamento. E aí depois, esse pedacinho que fica faltando, eu complemento na própria guarda. Depois de colado, eu sempre marco com a minha dobradeira a lombada, porque eu vou precisar que ela fique bem marcadinha para eu conseguir fazer a furação, certo? Isso aqui também ajuda a finalizar a cola da melhor forma possível. Mas cuidado para não colocar força demais e acabar furando isso aqui, tá? Então só a força mínima aí para que você consiga marcar e que fique bem coladinho. Aí agora eu vou deixar isso aqui secar embaixo de peso para ficar o mais retinho possível. E enquanto isso a gente faz a furação do miolo. Antes de fazer a furação do miolo, na verdade, eu vou passar pro bloquinho para já aproveitar que o meu pincel tá sujo de cola, que eu já bloco isso aqui, né? Já colo tudo e depois já lavo e já deixo meu pincel secando. Qual que é a ideia? Primeiro, vamos ver aqui a questão das folhas, né? A gente tem duas metades que, quando a gente cortou, né, elas estavam juntas e aí a gente cortou e elas ficaram dessa forma. Então, você tem várias opções de fazer isso aqui. Você pode, por exemplo, blocar o seu bloquinho na parte de cima e deixar as flores para a parte de cima, ou pode fazer o contrário, que é o que eu vou fazer, deixando as flores para a parte de baixo. E você pode deixar as duas metades separadas dessa forma, né? Primeira metade do bloquinho com a folha direita e a segunda metade aqui mais pro final com a folha esquerda, ou você pode alternar as folhas, por exemplo, né? Um de cada lado aqui, ó, pra ficar mais bonitinho, mais simétrico. Dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho que fica mais interessante, sabe? Você pegar uma folha de cada um, do que deixar uma metade do bloquinho de um lado e uma metade do outro, tá? Eu acho que fica mais interessante. Então, eu vou tentar fazer isso aqui, tá? Agora sim, já tá tudo intercalado, vou bater bem as folhas. E, como eu quero que as flores fiquem no lado de baixo, essa parte que eu vou blocar, a parte de cima, tem que ficar bem alinhadinho, tá? Então eu tenho que bater bem para ter certeza de que vai realmente, que esse lado de cá vai ficar bem certinho, que as folhas vão ficar todas até o final, que não é o que tá acontecendo no presente momento. Algumas folhas elas estão um pouquinho mais para cima. Então eu preciso bater isso aqui para elas ficarem todas iguaizinhas para não ter problema de cola. Agora sim parece que deu certo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar dentro da mini prensa do Estúdio Le Crafts, que é essa aqui, pequenininha, para tamanhos A5 e A7. Essa parte que eu vou blocar, ela fica para baixo, junto com esse MDF de dente aqui, ok? Que tem essa pontinha. Fica para baixo dessa forma. Mas, para as minhas folhas não desencontrarem aqui, olha só, elas já desencontraram na hora que eu bati. Eu vou batê-las aqui e prender com um binder clip na parte oposta onde vai ser colado, para elas não saírem do lugar, tá? Ficar o mais retinho possível. Então, eu pego aqui meu binder clip com uma proteção de papel para não marcar, alinho bem do lado também, e aí venho com meu binder clip para segurar tudo junto. Agora sim, eu boto dentro da prensa, fecho aqui. E tem que ficar bem fechado para você conseguir blocar isso da melhor forma possível. Vira ao contrário. E aí eu vou passar minha cola aqui,
que acho que eu vou inclusive pegar o pincel menor. A minha ideia era aproveitar o mesmo pincel, mas ele tá muito grande para esse tamanho de bloquinho. Então, na verdade, eu vou pegar um pincel menor. Aqui eu tô usando a cola PVA, mas você pode usar a cola de blocagem, que inclusive é mais recomendada para esse tipo de trabalho, tá? Ela funciona melhor exatamente porque ela é uma cola de blocagem. Mas a cola PVA já funciona perfeitamente, ok? Aí eu vou passar mais de uma camada, eu vou passar essa primeira, deixar secar enquanto a gente faz a furação do miolo, depois eu passo mais uma, e aí a gente passa para a furação da capa e por aí vai, tá? Aqui você pode fazer 2 a 3 camadas, o importante é que prenda bastante e que fique bem sequinho, e aí depois eu preciso colar também a capa, né? Porque a gente fez uma capa pro bloquinho. Você não precisa, você pode simplesmente fazer um bloquinho de folhas destacáveis sem capa, que seria só depois que isso aqui secou, ele já vira esse bloquinho, ok? Mas eu quero fazer uma capa para ficar bonitinho e também porque eu quis aproveitar lá desde o princípio o resto do meu papel A3, né? Para aproveitar e não desperdiçar o espaço disponível para impressão. Mas você pode parar depois disso aqui se você quiser e só fazer o refire de acabamento que eu vou mostrar depois também. Para a furação do miolo, na parte de dentro, eu vou fazer um primeiro furo do central. Então, se aqui eu tenho 14,2 de altura, o furo central vai ser em 7,1 e depois eu vou fazer mais furos aqui, 3 furos para cada lado a 2 centímetros de distância. Isso aqui é arbitrário, você pode fazer com a distância que você quiser e a quantidade de furos que você quiser, não faz diferença para essa costura. E aí, para fazer o furo mesmo, eu vou usar o beiço de furação da loja da Nádia. Eu só coloco o meu agulhão aqui onde eu fiz a marcação e atravesso em todas as folhas. Vamos fazer um cálculo rápido aqui da nossa furação da capa. Eu tenho aqui o quadrado relativo à lombada, que seria 2,3 por 14,8, e aqui o retângulo relativo aos meus bloquinhos, né, que tem 0,6, igual eu já comentei aqui. Eu tenho 3 bloquinhos, então um do lado do outro ficaria aqui 1,8, né, que é o que eu já tinha comentado também. Eu teria isso aqui, então, com 0,25 a mais para cada lado, que é metade daquele 0,5 que eu falei que eu coloco também para não ficar muito justinho. Então, eu teria essa distribuição aqui. Porém, os furos, eles são feitos na metade do bloquinho, certo? Eles não são feitos na extremidade. Então, a minha linha de furos, ela tem que passar aqui no centro, ok? E qual que é essa distância, então? A gente vai pegar aqui 0,25, que é esse pedacinho aqui, certo? Que eu já comentei, que é o 0,5 a mais que eu coloquei, dividido por 2, então 0,25, mais metade do bloquinho. Se meu bloquinho tem 0,6, aqui eu tenho 0,3. Então, eu teria aqui essa primeira linha de furos a uma distância de 0,55 em relação à beirada. Obviamente, fazer isso aqui manualmente é um pouco mais difícil, né? Porque você tem que realmente tentar chegar ali mais ou menos em 0,55. Dá pra fazer, tá? Não precisa ficar perfeitinho, não. Funciona também. Se você pegar ali, né, no centro da sua régua, na medida no meio ali. Mas você pode fazer no computador também, onde você achar mais fácil, e imprimir. Fica a seu critério. Mas realmente a medida quebrada aqui dificulta um pouquinho, mas dá pra fazer sim, tá? Então teria essa primeira linha em 0,55, que é a mesma distância da linha lá de baixo, ok? E aqui no centro, então, qual que é a distância que eu tenho? Eu tenho meio bloquinho aqui, mais meio bloquinho aqui. Então 0,3 mais 0,3, que vai dar um bloquinho inteiro, certo? E é 0,6 aqui de distância. Então essa aqui seriam as minhas distâncias na horizontal. E na vertical fica mais simples, né? Porque na vertical é exatamente o que eu já fiz no bloquinho, né? Que eu já fiz a furação no bloquinho, que é uma primeira linha central. Então aqui, se eu tenho uma lombada de 14,8 aqui de comprimento, o centro aqui vai ser em 7,4, ok? Então aqui bem simplesinho, sem mistério. E depois também, igual eu fiz no bloquinho, eu faço 3 linhas para cada lado com uma distância de 2 centímetros entre cada uma. E é para que os furos do bloquinho e os furos da capa se alinhem, correto? Vou fazer isso aqui de forma automática. Você simplesmente mede na régua se você estiver fazendo isso aqui manualmente, ok? Então eu teria isso aqui, tá? Faça na mão aí e ajuste de acordo com o seu projeto, ou faça no computador também. O importante é que você tenha esse gabarito aqui para você conseguir fazer a furação da sua capa. Para a furação da capa, eu fiz um gabarito de acordo com o que a gente já fez no computador, né, que a gente calculou. A ideia é alinhar com a minha lombada aqui pelo lado de fora, e é para isso que a gente faz a marcação da lombada, para ficar mais fácil da gente enxergar. E eu tenho que colocar ela aqui e vou prender também com binder clip com proteção de papel, para não marcar a minha capa. Coloco a capa em cima da minha base de furação e vou atravessar com o agulhão também nas marcações. No final eu vou ter isso aqui, certo? Já tá tudo furadinho, aí agora é só costurar uma coisa na outra.
Eu já vou fazer essa costura de uma vez pra depois a gente finalizar o bloquinho, tá? O bloquinho eu já fiz 2 camadas de cola, vou passar uma terceira agora pra deixar secar. Enquanto a gente faz essa costura, depois a gente finaliza o bloquinho e aí fica tudo pronto. Pra costura, a primeira coisa aqui é observar a cabeça e pé, né? Aqui no caso desse miolo, essa parte que tá um pouquinho maior é a cabeça, tá? Então ela tem que ficar pra cima do caderno, que no meu caso específico é esse lado de cá, ó, certo? Porque a minha logo, ela tá aqui embaixo. Então a cabeça do meu caderno é aqui. Logo, eu teria que costurar dessa forma aqui, com essa parte maior pra cima, certo? A ordem dos bloquinhos aqui no meu caso também não faz diferença. Se você tiver um layout, né, alguma coisa tipo uma agenda que tenha que ser numa determinada ordem, cuidado com isso também. Vou usar a linha encerada roxa, porque eu acho que vai dar um contraste legal, já que tem roxo aqui na capa, né? Uns detalhes de roxo mais escuro. O azul eu não quero usar, porque eu acho que ele vai sumir, já que a minha lombada é azul, tá vendo? Vai ficar meio escondido, então eu vou preferir trabalhar com roxo pra dar contraste. Então, a quantidade de linha aqui vai ser mais ou menos 4 vezes a altura do bloquinho. Pego a minha agulha, passo a linha aqui por dentro, vou começar pela parte de cima, saindo no primeiro furo. Rotaciono e saio devagar, não puxo de uma vez, senão eu quebro a minha agulha. Puxo quase tudo, deixo uma ponta de linha aqui na parte de dentro, ok? Vou sair no próximo furo aqui. Eu vou passar na capa primeiro para depois passar no bloquinho, tá? Nesse início eu acho assim mais fácil do que tentar passar de uma vez de uma coisa para outra. Depois, à medida que você vai costurando, que as coisas vão se assentando no lugar, vai ficando mais fácil. Vou abrir o furo pela parte de dentro, entrar aqui. Agora, eu vou voltar pro furo anterior, vou puxar essa linha um pouco pro lado para eu conseguir entrar aqui sem problemas e sem atravessar por dentro da linha. Puxo devagarzinho de novo, rotacionando. Eu já vou dar um nó aqui da ponta, vou passar essa ponta por debaixo da outra linha que já tá aqui e entrar por dentro para dar um nó. Vou sair no terceiro furo, entrar, né, na verdade, no terceiro furo. Vamos ver se aqui eu já consegui entrar de uma vez no bloquinho. Talvez aqui eu já consiga ajustar uma coisa na outra para entrar certinho. Sair no furo anterior. E agora é que a gente vai começar a fazer a costura. Essa costura aqui é a costura hitch, tá? Que significa nó em inglês. E por que que ela tem esse nome? Quando a gente sai aqui, ó, e você tem que ter atenção de sair por cima da linha que tá aqui. Olha só. Você tem que sair dessa forma, tá vendo? A minha agulha tá por cima da linha, ok? Então você sai por cima. E aí, o que que você vai fazer para dar o nó, né, que dá o nome a essa costura? Saiu por cima, você vai passar por baixo das linhas anteriores aqui, ó, de baixo para cima. E aí você dá um nozinho, tá vendo? Sem puxar demais para você não perder o nó. Se você puxar muito, ele acaba sumindo. Deu o nó, passa para a quarta. Sai no furo anterior, puxa a linha aqui um pouquinho para baixo, porque você precisa sair por cima. Passa por baixo das linhas anteriores, de baixo para cima, faz o nozinho. Pula pro próximo e você vai fazer isso até o final. Depois que você tiver dado o nó aqui no penúltimo, né, no último furo aqui, e aí você vai entrar aqui de novo, ó, para dar o nó na parte de dentro e encerrar esse bloquinho. Passa aqui por baixo, entra dentro do loop para dar o nó, puxa. E aí eu vou só passar a linha por debaixo aqui da que já tá, para eu poder segurar isso aqui, né, prender a pontinha e cortar o excesso da linha para não ficar saindo para fora do caderno. Mesma coisa aqui no início, passo por baixo, eu sempre passo 2 vezes, tá, para prender melhor a pontinha, corto o excesso. E aí é só repetir exatamente a mesma coisa para os outros 2 bloquinhos que estão faltando.
Agora, para finalização do bloquinho, eu vou tirar aqui da prensa, eu já passei 3 camadas de cola, já secou, e agora a gente vai fazer a cola da capa. Ó, as folhas estão bem juntinhas, tá? A ideia da capa que eu pensei era o seguinte, era englobar isso aqui tudo, ó. Tá vendo? Passar por cima aqui e fazer uma capa frente e verso, tá vendo? Assim, pegando tudo de um lado e do outro. Essa que é a ideia. Eu vou ajustar aqui mais ou menos pra fazer a dobra, tá? Isso aqui, claro, depois que eu colar, eu ainda vou refilar, tá? Na guilhotina pra fazer ficar certinho, pra não ficar nenhuma pontinha aparecendo. Porque aqui, do jeito que tá, no presente momento, tá aparecendo pontinha, né? E não é pra aparecer. Porque elas não estão do tamanho exatamente igual, né? E tudo mais. Então a gente faz o refile depois de tudo colado, tudo junto, pra que fique certinho com o acabamento ideal. Tá vendo? Ficou mais ou menos marcado aqui. Só que eu vou marcar direito, né? Pra isso aqui ficar bonitinho no resultado final. Eu vou usar meu boleador. Vou pegar aqui a régua, ó, onde tá a marcação que eu fiz. Passo o boleador pra fazer a marcação de dobra. E a mesma coisa no outro lado aqui. Eu vou marcar aqui mais certinho com o boleador mesmo, tá? Só fazer uma pequena marquinha aqui pra eu conseguir vir com a minha régua e marcar de verdade. Agora que eu marquei, eu pego a minha régua, boto aqui bem rente a marcação que eu fiz, pra eu conseguir dobrar mais bonitinho, pra ficar mais justinho, ó. Tá vendo? Que aí ele vai ficar uma dobra mais certinha, mas cuidado pra não forçar demais e acabar quebrando, né? Aí que não é o ideal, é só realmente pra ficar marcado mais certinho. Que na hora que a gente for dobrar mesmo, colar e dobrar, aí ele vai ficar mais marcadinho aqui, é só pra te ajudar. Ok? Aqui ficou mais bonitinho. Se você não tiver um boleador, né, você pode usar uma caneta sem tinta, algo do tipo. É só realmente para ajudar a fazer a dobra mais bonitinha. E aí a ideia, então, é eu colar isso aqui e eu não vou simplesmente colar a lombada, tá? Porque eu poderia, se eu quisesse, colar só essa parte aqui, pra ficar uma na outra e a capa ficar totalmente solta. Porém, eu não gosto de fazer isso porque eu acho que não cola o suficiente. Então, eu vou fazer um mini vinco aqui, bem pequenininho, só pra eu conseguir colar mais uma partezinha aqui, vocês vão ver. Depois desse vinco que eu já fiz, certo? Que é o principal da capa, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um vinco do lado contrário. Então, eu vou abrir aqui, ó, e vou fazer um vinco no olho mesmo, tá? Vai dar, tipo, sei lá, 2 milímetros aqui, só pra realmente ajudar a colar um pouco mais. Então, aqui, ó, o vinco da capa normal, ele tá aqui. Ele tá aqui assim. Então, eu vou só chegar um pouquinho pra baixo, tá? É bem pouquinho mesmo. A ideia é esse vinco ficar dobrado ao contrário, tá? Pra ajudar na cola. Acho que nem vai dar pra ver, porque tá tão pequenininho isso aqui, mas eu acho que depois que eu terminar de fazer a cola e a montagem, vai ficar mais claro. Mas é um vinco bem pequenininho, tá? Só pra colar uma coisa na outra. Deixa eu só ajustar aqui, ver se tá certinho. Vou colocar dentro aqui. Eu vou passar a cola nessa parte central aqui, exatamente onde eu fiz esses vincos, e colar o meu bloquinho dentro e pressionar tudo junto pra ver se cola bonitinho do jeito que eu quero. Porque como esse bloquinho tá muito fino, é um pouco mais difícil de manusear. Então, assim, se você não tem nenhuma experiência, eu inclusive recomendo fazer um bloquinho um pouco mais grosso, tá? Tô alinhando aqui com a parte pequenininha, né, desse vinco menor que eu fiz. Vou pegar a dobradeira pra colar a lombada. E aí eu venho e colo esse vinco menorzinho da parte de cima também. E aqui, ó, vocês vão ver que a capa e o miolo tem uma diferença grande de tamanho, tá? Eu tentei jogar tudo pra um lado só pra ficar mais fácil de fazer o refile, mas eu acho que eu vou acabar tendo que refilar um pouquinho de cada lado. Mas por isso que a gente tem que fazer o refile depois, tá? Isso aqui é só realmente, a gente trabalha com margem de erro pra poder fazer isso aqui depois, fazer esse ajuste depois. Então eu vou refilar aqui na minha guilhotina aqui tudo de um lado de uma vez, e aqui do outro lado talvez eu faça um pouquinho também, porque essa capa tá saindo um pouquinho pro lado de cá, mas não tá muito, tá? Então eu vou refilar desse lado primeiro, pra ver como é que vai ficar. Se eu achar que precisa, eu refilo também um pouco do outro lado, tá? Mas aqui, deixa eu terminar de fazer essa cola aqui primeiro, pra daí a gente passar pra esse corte na guilhotina. Você pode fazer o corte manualmente, se você quiser, usando simplesmente a régua e o estilete, mas tem que tomar muito cuidado, porque é mais difícil. Você pode também usar a Cut Saver do Estúdio Lecraft, que eu já mostrei pra vocês aqui. Podem usar também a Dual Flex da loja da Nádia, todas essas ferramentas que ajudam a fazer refile, se você não tiver uma guilhotina, tá? Parece que colou. Olha só, deixa eu ver se ele vai abrir do jeito que eu queria que ele abrisse. A ideia é isso aqui, ó. Eu vou até refazer aqui um pouquinho o vinco que eu tinha feito, que eu acho que ele não ficou tão marcado. Como ele tá muito pequenininho, eu vou refazer ele aqui pra ficar mais fácil vocês entenderem qual que era a ideia, tá? Vou pegar minha régua aqui só pra marcar e fazer o vinco ao contrário. A ideia é isso aqui, ó, tá vendo? Ele fica uma pequena partezinha colada.
Tá vendo? Bem de levezinho. Ela não abre totalmente, porque isso aqui ajuda a segurar as folhas junto. Por isso que eu falei que são poucos milímetros, você faz um pequeno vinco aqui, só pra você conseguir colar essa parte e ficar isso aqui, tá vendo? Ele não abre totalmente, eu acho que funciona melhor em termos de acabamento do bloquinho, tá? E tudo mais. E aí você pode abrir as suas folhas normalmente. Claro que dessa forma, com capa, você não consegue fazer o destacamento, né? Se você quiser que destaque, aí o ideal é você não fazer capa, e aí você deixar as folhas soltas, porque aí você vai destacando. Nesse caso aqui é para você ir escrevendo e não destacar. A não ser que você consiga fazer o picote aqui, né, pra pessoa poder arrancar. Mas a gente não consegue fazer isso sem maquinário, né? Então, assim, às vezes a pessoa, se ela quiser cortar o bloquinho, ela pode, né? Cortar cada folha, aí fica a critério de cada um. Mas agora eu vou passar para minha guilhotina para fazer esse refile e a gente já volta para ver o resultado final. Eu gostei bastante do resultado final desses projetos, eu achei que o caderno quadrado ficou super bonitinho e eu gostei também do bloquinho. Tem uma dificuldade extra aí na questão do bloquinho, que eu consegui fazer ele com acabamento melhor, mais retinho, etc, porque eu tenho a guilhotina semi-industrial. Se você não tem a guilhotina semi-industrial, mesmo que você tenha aquela facão, pode ser que você não consiga fazer esse acabamento certinho, retinho, exatamente porque é um pouco complicado, né? São várias folhas ali, você tem que cortar realmente bem reto para que fique um acabamento legal. Mas você pode tentar fazer esse refile na mão, sim, só com régua aí, com muito cuidado para não cortar o dedo, tá? Isso é muito importante. Você pode usar a Cut Saver, pode usar a Dual Flex, como eu mostrei, que é ao longo do vídeo, que são ferramentas que vão facilitar bastante aí, mas é tudo uma questão de prática. Da primeira vez, provavelmente você vai riflar, não vai ficar retinho, não vai ficar tão legal. A questão é você continuar praticando, tentando com folhas de rascunho, etc, até que você consiga um bom acabamento, ou até que você tenha dinheiro suficiente para investir numa guilhotina semi-industrial. Mas não é uma coisa que eu indico para todo mundo, tá? É só para quem realmente trabalha na área e que precisa de uma produção mais rápida, de determinado tipo de acabamento e etc. Para quem tá começando, principalmente, não é legal. Mas então por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, deixe embaixo nos comentários se vocês têm alguma opinião sobre o trabalho, né? O que vocês acharam, se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês fariam de diferente, deixa aqui embaixo e eu espero vocês no próximo vídeo.